Bom, olá, vamos começar. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, nós estamos fazendo a terceira live do Prêmio Golden Tombstone do IBEF 2020, referente às transações de fusões e aquisições fechadas no ano de 2019. A primeira conjunto de apresentações foi de dívida, na quinta-feira passada. Antes de ontem, fizemos as apresentações de emissão de ações de equities, também 3 finalistas, e hoje são os 3 últimos finalistas. Nós vamos, daqui a pouco, começar com a apresentação da Daniela Guanabara, da Alliance Sonai. Depois teremos a apresentação do Ricardo e do Fábio, da BRF, e vamos fechar com a apresentação da Ana Paula Vale e do Rafael Barro, da transação da TAG, da aquisição da TAG. São 3 transações excepcionais. Esse ano a gente teve mais de 47 inscrições para as 3 categorias, e fusões e aquisições foi especialmente competitivo, com algumas transações muito interessantes. O prêmio, ele visa promover o executivo que trabalha nesse tipo de transação de fusões e aquisições, transação de emissão de títulos no mercado de capitais, seja dívida ou seja equity. E os critérios, né, são alguns. O critério mais importante é a inovação, né? Se a transação é inovadora, esse tem um prêmio de 30%. Depois, com 20% cada, nós temos a complexidade da transação e a criação de valor. E depois temos vários quesitos, cada um representando 5%. Dimensão e relevância, amplitude de mercados, a distribuição, o impacto da operação no mercado, superação de barreiras e precificação ou pricing. As 47 transações, elas foram divididas em grupos, né? Nós temos um conjunto de membros do IBEF que trabalharam como membros da banca avaliadora, que fizeram o trabalho de revisar as transações de acordo com essas categorias que determinaram os 3 finalistas. Quando existe empate ou proximidade, a gente faz uma discussão, aí entrando um pouco mais nos detalhes, e para ter certeza que os 3 finalistas representam a opinião dos membros da banca, e elas assim representam. Os membros da banca incluem o Adriano Mussa, que é professor da Sampo, e ele fez todo o trabalho técnico, né, de apuração das transações. Depois temos o André Luiz Rodrigues, que é equilibrista e diretor vogal do IBEF, o Augusto Martins, vice-presidente do IBEF, o Carlos Bifulco, que além de fundador do Prêmio Golden Tombstone, é sócio-diretor do IBEF, a Cris Achê, queridíssima Cris Achê, conselheira do IBEF, o Eduardo de Toledo, também equilibrista e diretor vogal, eu sou presidente do Golden Tombstone e diretor vogal, o Luiz Chiriac, presidente do Conselho de Administração, queridíssima Magali Leite, conselheira do IBEF, o Mário Mafra, vice-presidente do IBEF, a também querida Rosana de Pádua, diretora vogal, e o Rubão Batista, diretor vogal. Nós contamos com a ajuda de 2 grandes amigos meus, especialistas de mercado, que trabalharam lado a lado comigo em várias transações no passado, a maioria delas no Deutsche Bank, que são o Alexandre Paixão e o Mauro Meinberg, que atuaram como membros da banca, como especialistas de mercado. Eu queria agradecer, portanto, a todos os membros da banca, que fizeram um trabalho maravilhoso. Eu queria agradecer a todos aqueles que inscreveram as transações no Prêmio IBEF. Algumas transações foram inscritas por mais de uma firma. Nós, todos os anos, recebemos inscrições de bancos, de escritórios de advocacia, das próprias empresas. Então, a aderência do prêmio hoje está muito bacana, é um prêmio já muito bem estabelecido. Queria também agradecer os mantenedores do IBEF, a Deloitte, a patrocinadora do prêmio, e um abraço especial aos 3 finalistas, né? A Alliance Sonai, a BRF e a TAG.
Eu queria dar o palco agora para o Ronaldo Xavier, da Deloitte. Ele é sócio da área de Financial Advisory. Ronaldo, a palavra é sua. Obrigado, Securato. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. É uma honra para mim abrir o evento, um evento de uma magnitude e um prêmio que eu tenho certeza que traz para nós, profissionais do mercado, assim, uma honra muito grande entender e debruçar sobre o trabalho de todos vocês. Eu tenho a felicidade de abrir a categoria M&A também por ser um profissional da área, aqui na Deloitte. Sei das dificuldades e desafios que todas as empresas que vão apresentar hoje passaram por esse processo, seja a complexidade na negociação, na fase de due diligence, mas os desafios maiores, eu tenho certeza, é na consolidação. Eu diria que a integração, a consolidação, são desafios que eles precisam ser feitos rápido, porque senão não se consegue capturar todos os valores que tem um deal. As outras categorias também foram trabalhos muito interessantes e eu tenho certeza que todos os organizadores desse prêmio deixam um legado para todos nós que vamos apreciar esses trabalhos de muito conhecimento. E quero parabenizar a todos pela iniciativa e pela dedicação para colocar um evento desse gabarito para todos os profissionais do nosso setor. Não vou me delongar, quero desejar a todos os apresentadores muito sucesso, né? Tenho certeza que os desafios são grandes e tenho certeza que vocês contribuirão muito para o nosso conhecimento de hoje. E também passar um filme, né? Eu acho que a Deloitte tem um compromisso com pessoas, com o mercado, com a comunidade. E nós, profissionais, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar essas nossas transformações e como trazer não só as nossas empresas, mas também a nossa comunidade num patamar de mais segurança, de fé e de credibilidade para a gente construir um mercado muito mais saudável e deixar uma sociedade muito mais forte. Obrigado a todos. (2020), a year unlike any other. A global pandemic, an economic recession, social unrest. It has tested our resolve, but it also has opened our eyes to how swiftly business can adapt, how dramatically the environment can heal, how resilient and connected we all are. This crisis is a call to action, the challenge to do more than return to normal. It's an opportunity to create a better normal, a world reimagined that acts on society's needs. In this new ideal, organizations are more flexible and empathetic, uplifting diverse voices, creating inclusive cultures, supporting mental and physical well-being, preparing others for the workforce of the future, helping them achieve their aspirations, and find their true purpose. In a better normal, business leaders will help rebuild trust in society, deliver solutions through ecosystems and alliances, connect people with technology in ways that amplify both, and engage stakeholders in shared and sustained value creation. In a reimagined world, business and government proactively nurture our planet's health, inspire change among those they influence, and set examples through their actions. Returning to the way of life that existed before COVID-19 would mark failure. This is our chance to repair and reshape the world in a way that works better for everyone. For 175 years, Deloitte has helped people, clients, and communities
adapt to, and embrace what's next. That journey continues with new challenges, but the same purpose: to make an impact that matters. Obrigado, Ronaldo. Nossa querida Daniela Guanabara vai contar tudo da fusão da Sonai com a Alliance. Como foi, Daniela? Conta pra gente. Conto sim. Deixa eu perguntar, a gente consegue dividir a tela para mostrar para vocês a apresentação? Consegue. Acho que eu já estou conseguindo, está carregando a tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Tá bom. A gente faz esse tipo de suspense, entendeu? Que é para gerar aquela curiosidade no público, tá todo mundo querendo saber. Bom, acho que agora carregou, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver a tela? Sim, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, dar boa noite a todos. Eu sou a Daniela Guanabara, sou diretora de Estratégia e RI da Aliança Sonai. Aqui comigo hoje vocês já conheceram o Diego Canuto, e eu tenho também a Paula Fonseca, que é diretora jurídica da Aliança Sonai, e nós duas trabalhamos muito pelo lado da Aliança nessa combinação de negócios da Aliança Sonai, que hoje tem mais ou menos 1 ano e 2 meses que ela ocorreu, e na nossa cabeça ela marcou a trajetória do setor no Brasil. Por quê? Primeiro, é uma transação que o tamanho não tem precedente na história da indústria, e o segundo ponto é que ela é inédita por ter sido uma transação entre 2 empresas listadas em bolsa, tá? A fusão foi concluída em agosto de 2019. Desde então, vocês comentaram um pouco do que é o processo de integração, né? É um super desafio. A gente já evoluiu bastante nesse processo, definimos a estrutura organizacional da nova empresa e a gente caminhou muito no processo de sinergia. Eu também faço parte da equipe de integração e da equipe de PMO, que está cuidando para que esse processo de sinergia siga seu rumo e para que a gente consiga entregar os resultados da fusão. É claro que, como houve a pandemia esse ano, principalmente as sinergias de receita ficaram temporariamente adiadas. Tá? A gente fala adiadas, eu vou comentar um pouco que a gente acredita firmemente que o potencial da transação ainda vai ser atingido, mas, por outro lado, a gente focou nas sinergias de custo e despesas, que era o que estava ao nosso alcance nesse ano, tá? E fomos bem nisso. Mais recentemente também, a gente criou uma diretoria de inovação, tá? Que vem para impulsionar a estratégia, que é tornar os nossos shoppings cada vez mais relevantes na solução omnichannel, que é um pouco juntar o online com o offline. A gente acha que o shopping é super bem posicionado para isso, e dar aos consumidores essa opção omnichannel. Bom, aqui nesse slide 2, falando um pouquinho mais sobre a transação em si, ela teve um racional estratégico muito forte, tá? O portfólio das 2 empresas era altamente complementar do ponto de vista geográfico e a gente quase não tinha overlap, tá? Isso foi muito bom e eu vou dar um exemplo de como isso está ajudando a gente agora, tá? Nós temos shoppings dominantes nos mercados de atuação e a combinação dessas 2 empresas reforçou essa condição de shoppings dominantes, tá? A gente observou um aumento relevante da nossa liquidez. Isso foi até antes do processo de follow-on, mas é claro que o processo de follow-on em si melhorou essa questão da liquidez, tá? Criou novas oportunidades de mercado, de acesso ao mercado, e o próprio follow-on foi uma delas, e a gente aumentou o reconhecimento de mercado. Nós temos mais casas hoje cobrindo a Aliança Sonai e mais de 70% dessas casas recomendando buy nas nossas ações, tá? Acho que essa combinação de negócios, além de tudo, ela resultou da união de grandes talentos das 2 empresas, tá? Para assumir a diretoria da Aliança Sonai e rumar a grandes conquistas, tá?
A transação trouxe ainda sinergias, que eu comentei um pouquinho, mas vou refinar um pouquinho mais na frente, e uma busca contínua por eficiência, tá? Além de tudo, nós queremos reforçar a estratégia de ser uma plataforma centrada no consumidor. Além disso, aumentamos o foco em sustentabilidade e inovação. Sustentabilidade hoje é um pilar estratégico da Aliança Sonai, e a gente está fazendo grandes mudanças e correndo atrás de targets para estar cada vez mais em linha com esse pilar. E a gente quer continuar promovendo experiências únicas para os nossos consumidores e, ao mesmo tempo, continuar sendo parceiro escolhido tanto pelo cliente quanto pelo lojista. A gente tem uma história de ser parceiro do lojista, e também como os desenvolvedores de real estate. Acho que vocês sabem, em vários dos nossos shoppings, nós temos áreas disponíveis e a gente constrói, desenvolve, né? Nós não construímos, a gente desenvolve com parceiros, tanto imóveis residenciais como corporativos, para aumentar a densidade, com o objetivo de aumentar a dominância dos nossos shoppings. Na página 3, a gente consegue ver que a fusão deu origem a uma companhia que tem uma nova perspectiva de liderança competitiva. Na época, nós tínhamos 40 ativos e nos tornamos a maior do setor, tá? Em número de shoppings e ABL administrado, que chegou a um pouco mais de 1,4 milhões de metros quadrados. Tá? Nós também ficamos como segunda maior em ABL próprio, terceira maior em EBITDA e receita líquida, inclusive ultrapassando um dos competidores entre as empresas listadas na B3. Tá? E a nossa presença se tornou uma presença nacional, tá? Distribuída entre os 12 estados e o Distrito Federal, e com alcance de um portfólio com quase 7 mil lojas. Tá? Esse novo patamar de escala e diversificação favoreceu tanto a alavancagem operacional como melhores práticas. Tá? E aí eu disse que eu ia contar um pouco de por que essa diversificação geográfica nos ajudou. Tá? Hoje, quando eu vejo a divisão da ABL da Aliança Sonai, a gente tem 26% dos shoppings focados, da ABL, na verdade, né, no estado de São Paulo, 23% no estado do Rio de Janeiro, 23% nas regiões Norte e Nordeste e 28% em outras áreas. Ou seja, eu estou bem distribuída em termos de área ao longo do país inteiro. E aí, o que aconteceu? No processo de reabertura, tanto a região Norte quanto o Rio de Janeiro, eles saíram na frente, os shoppings reabriram primeiro e reabriram com mais horas de operação, favorecendo muito a retomada de vendas do nosso portfólio. Quando eu comparo com São Paulo ficou um pouco para trás nesse processo, até porque tinha uma limitação de operações de horas. Né? Os shoppings abriram operando somente 4 horas por dia. Mas qual é o ponto aqui? Pela combinação do portfólio das duas empresas, eu vou conseguir reportar um resultado favorável em relação à recuperação de vendas, puxado por algumas regiões, mesmo que eu ainda tenha São Paulo para fazer um catch-up. Tá? Então, acho que isso é um dos pontos favoráveis da fusão também. Indo agora aqui para o slide 5, abordando um pouco esse ponto de sinergias que a gente falou, logo que a gente anunciou a fusão, a gente anunciou uma expectativa de sinergia entre 55 e 70 milhões de reais. Esse cálculo foi feito com a ajuda de uma consultoria, mas através de uma estratégia de cima para baixo, tá? Era uma estratégia mais macro. Depois, quando a gente finalmente teve o ok do CAD, pôde mergulhar no cálculo da sinergia, que a gente fez um processo bottoms-up, de baixo para cima, a gente reforçou e aumentou esse guidance entre 70 e 80 milhões. E essas sinergias englobam custos, despesas e sinergias operacionais, que são as sinergias de receita, tá? A gente fala muito de mix, de preço, tá? Sinergias de estacionamento, mall e mídia e algumas outras linhas, tá? Como eu comentei, a gente focou muito em sinergia de custo e despesa esse ano, que era o que estava sob o nosso controle. As sinergias de receita, por conta da pandemia, elas estão deslocadas no tempo, mas a gente acredita firmemente que esse potencial entre 70 e 80 continua sendo o nosso target. A gente acredita que vai ser atingido, ele está só um pouco deslocado no tempo por conta dessa questão da pandemia. Passando agora aqui para o slide 6, a gente pode dizer que as negociações para essa fusão levaram um pouco mais de 2 anos. Eu diria que boa parte do tempo foi para a gente tentar
resolver a questão corporativa entre os acionistas controladores, tá? Estamos falando de grandes grupos, tá? Operadores de shopping fora do Brasil, fundos fora do Brasil, e o Renato Rick com toda a sua experiência de shopping aqui no Brasil, tá? Então, o grande tempo da negociação foi dedicado para esse alinhamento desses controladores, tá? 3 deles têm uma experiência enorme em shopping, tá? Então, vamos lá, o Renato Rick, com mais de 40 anos de experiência na indústria de shopping, hoje ele é o presidente executivo do Conselho de Administração. A gente tem o grupo ICI, representado aqui pelo Alexander Otto, que tem 195 shoppings administrados em mais de 12 países. A Sonai Sierra, de Portugal, com mais de 90 shoppings administrados e shoppings localizados em 16 países. Tá? Chegando à conclusão do valuation da operação, a gente chegou num ratio de troca que foi 67,9% das ações da ex-Aliança para a Aliança Sonai, e os ex-acionistas da Sonai Sierra Brasil passaram a deter 32,1% das ações da Aliança Sonai. Tá? A estrutura final da transação, que foi um ponto que vocês começaram aqui no começo, ela foi definida após muita discussão e análise, tá? As duas companhias sentaram em conjunto com seus consultores, tá? Com os bancos e advogados, e chegaram à conclusão que a estrutura que gerava mais valor para a companhia combinada, aí levando em consideração vários aspectos, tá? Aspectos societários, operacionais, aspectos fiscais, seria aquela em que a Sonai Sierra Brasil incorporava a Aliança Shopping Center, tá? Essa estrutura, ela gerou um impacto contábil que tem pouquíssimo precedente, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. A gente procurou precedente em todos os lugares e eles eram muito poucos, tá? Já que a Aliança acabou adquirindo contabilmente a Sonai, apesar de ter sido a Sonai a empresa sobrevivente legal, tá? Então, o que aconteceu? A Sonai incorporou a Aliança do ponto de vista legal e do ponto de vista contábil, as políticas contábeis da nova empresa seguiram as práticas da Aliança, tá? O que acabou configurando uma situação de aquisição reversa. A gente não tinha precedente desse tipo de aquisição reversa, os poucos que a gente achou não estavam alinhados na forma de tratamento, tá? Então, a gente acredita que as discussões entre as nossas administrações e os auditores das duas companhias acabaram alinhando um entendimento que criou um benchmark para esse tipo de transação no mercado brasileiro. Tá? Então, acho que é uma estrutura inovadora e é uma estrutura que trouxe um desafio, porque foram discussões intensas, como não havia precedente, acho que todos fizeram um esforço muito grande para entender qual seria a melhor solução, tá? E hoje a companhia já tem praticamente, vai fazer um ano agora de resultados combinados publicados, e as informações financeiras consolidadas seguiram a política contábil da antiga Aliança, migrando a política de valorar as propriedades da Sonai, que era mercado, para custo, tá? Que é também bastante sem precedente, mas eu acho que já está estabelecido, e como eu também faço relacionamento aqui com os investidores, o mercado aceitou muito bem, tá? E está muito bem estabelecido. Vindo agora para o slide 7, falar um pouquinho mais desse grande desafio que foi a conclusão da fusão para acomodar os 4 acionistas controladores, tá? São 4 acionistas de nacionalidades diferentes e todos os 4 exerciam amplos poderes de governança nas suas empresas de origem, tá? Então, qual foi a solução? A solução foi criar um conselho de administração com 7 membros, sendo 5 deles nomeados pelos controladores e tendo 2 membros independentes, tá? A CPPIB, que é uma controladora que tem uma participação bem superior aos demais, tem o direito de nomear 2 conselheiros e cada um dos outros controladores nomeia um membro para o conselho, tá? Nós criamos aí 3 níveis de quórum qualificado em termos de governança, tá? Mas acaba que é relativamente simples, tá? Nós temos matérias que dependem de aprovação unânime dos controladores, que se resumem somente a 4 itens, tá? A gente tem também uma segunda categoria, que são as matérias que dependem da aprovação de 3 dos 4 controladores, que também são mais 4 itens. E
uma terceira categoria que depende do voto afirmativo de apenas de 2 dos 4 controladores, tá? Então, assim, discutiu-se muito, investimos muito tempo para criar essa governança corporativa, mas o que a gente comenta muito é que todo esse tempo que foi investido pré-fusão, ele está trazendo benefícios hoje, porque as reuniões de conselho têm corrido bem, a empresa tem conseguido tomar suas decisões e seguir sua estratégia de forma muito eficiente. A gente está bastante satisfeito com isso. Aqui no slide 8, a gente apresenta a diretoria executiva da companhia combinada, tá? De grande excelência, e como vocês podem ver, ela é formada por executivos de ambas as empresas. Tá? Então, a gente conseguiu uma combinação equilibrada e reter os melhores talentos de cada uma das companhias, e o que a gente quer é posicionar a companhia como um player ainda mais relevante na indústria de shopping center do Brasil. Indo agora para o slide 9, a gente demonstra aqui que a combinação de negócios da Aliança e da Sonai manteve para a companhia combinada uma alavancagem e cronograma de dívida bastante sustentável. Esse nível de alavancagem hoje, inclusive, ele é mais baixo do que na época da fusão, tá? Inclusive porque nós fizemos com sucesso o follow-on no final do ano. Logo após a fusão, pouco tempo depois, a companhia teve o seu rating de dívida revisado e melhorado para AAA pela Fitch Rating, tá? E a gente conseguiu concluir esse follow-on que eu comentei de 1,2 bilhão de reais ao final de 2019, super próximo da própria transação de M&A e logo após o primeiro resultado consolidado, tá? O follow-on foi concluído com sucesso e teve uma grande participação de investidores estrangeiros também. Os recursos que a gente levantou para o follow-on, eles tinham como objetivo financiar o crescimento da empresa, seja por novas transações de M&A, seja através da expansão dos nossos shopping centers, dos ativos já existentes, que a gente tem vários projetos para expandir nossos shoppings, ou para reduzir dívidas com custo ainda muito alto. Esse terceiro ponto a gente conseguiu fazer logo após o follow-on, bem no finalzinho do ano, quando a gente pré-pagou um volume de cerca de 450 milhões de reais em dívidas com custo mais alto. E o que a gente não podia imaginar é que, apesar de não termos conseguido ainda continuar com os M&As ou anunciar novas expansões, esses recursos que entraram para o follow-on foram extremamente relevantes para nos ajudar com a questão da pandemia. Tá? Então, a gente passou pela pandemia com um balanço mais forte da indústria e, na minha opinião, como consequência do próprio M&A, que reforçou a percepção do mercado sobre a empresa, reportamos resultados consolidados, o primeiro muito forte, e nos deu condição de ir atrás do follow-on e concluir com sucesso e acabar ficando muito bem preparado para essa pandemia. O último slide que eu gostaria de dividir com vocês, que eu acho que foi uma questão, não uma surpresa, né? Porque antes da gente fazer a fusão, a gente estudou muito bem, as duas empresas se estudaram muito, foi um processo um pouco mais longo, mas como um primeiro grande passo, logo após a fusão, a gente implementou um Cultural Assessment. A gente fez uma pesquisa de cultura que envolvia, era online, tá? Mas era um questionário com 73 questões e que teve a colaboração, né? A gente teve uma resposta muito boa de mais de 90% dos quase 2.900 colaboradores convidados a participar da pesquisa. E, além dessa alta adesão, que já foi muito bom, o que foi muito positivo foi o resultado desse assessment de cultura. A cultura das duas empresas, ela era muito alinhada. Os valores que cada uma das empresas tinha como fundamentais eram valores muito próximos, o que acabou ajudando e tem ajudado até hoje a gente tocar a empresa com muita eficiência. Bom, acho que eu só tinha 15 minutos para fazer essa abertura, então a gente preparou essa abertura rapidinho e estamos aqui disponíveis para a gente conversar um pouco mais. Daniela, muito obrigado. Foi uma transação incrível, né? Eu brinco, né, que M&A não é mergers and acquisitions. Eu trabalho com M&A faz bastante tempo também. Eu digo que é misery and agony, né? A gente vai se arrastando, lutando, brigando. A sua terminou de uma forma feliz, né? Porque a transação saiu e é uma transação de fato muito bacana.
Quando vocês anunciaram a transação, o preço da ação se valorizou bastante, né? Depois, obviamente, com o impacto do Covid, aí todo mundo foi impactado. Então, foi uma transação muito bem recebida pelo mercado, né? Fala um pouquinho disso. Eu acho que, como diretora de RI, a gente já vinha fazendo um trabalho na Aliança. Eu entrei na Aliança em 2017 e um dos objetivos era aumentar a percepção do mercado com relação à empresa. Eu já vinha fazendo um trabalho de tentar trazer mais acionistas para a base, diversificar um pouco a base, mas acho que principalmente com a questão da sinergia que a gente anunciou, o mercado ficou muito entusiasmado, porque as duas empresas juntas, elas eram mais do que a soma de cada uma separada. Tá? Inclusive, quando você pensa em alavancagem comercial, eu consigo ter, por exemplo, isso aconteceu muito logo após a fusão, tá? Eu tenho um lojista em Campinas, no Shopping Dom Pedro, que era da ex-Sonai. Logo que a gente fez a fusão, a gente começou a receber telefonema. Como é que eu aqui em Campinas consigo uma loja no Shopping da Bahia, que era a ex-Aliança? Como é que o cara no Manauara, no Amazonas, consegue estar presente no Shopping Bangu, no Rio de Janeiro? Tá? Então, essa questão de você estar presente no Brasil inteiro, com representatividades em classes sociais diferentes, desde o AAA até a classe B no Brasil, eu acho que é um fato muito relevante, e a questão da sinergia ser tão grande em relação ao tamanho das duas empresas foi um fato que empolgou muito ao mercado. Acho que a gente tem uma característica de ser transparente. Na hora que a gente publicou o resultado, eu tive um desafio muito grande, que era montar o histórico das duas empresas combinadas, para que os analistas tivessem como ter comparativos desses resultados. Isso dá um trabalho enorme. A gente remodulou o site de RI inteiro, somou as duas empresas. Essa questão de eu ter o histórico societário da Sonai, eu tive que abrir uma página de histórico da Aliança para que as pessoas pudessem acessar os históricos separados também. Tá? Mas eu acho que essa questão da gente já ter começado a desenvolver esse relacionamento mais próximo, ter sido muito transparente na questão de sinergia e também dos resultados, fez com que o mercado apostasse que a gente tinha capacidade de executar essas sinergias. E, inclusive, teve essa questão do rating também, então o balanço consolidado ele ficou mais forte. Isso nos ajudou muito, porque as duas empresas já vinham melhorando o resultado. A gente vinha de uma crise econômica, o ano de 19 foi um ano de super recuperação. Na hora que eu juntei os dois balanços mostravam um crescimento muito grande com relação ao mesmo período do ano anterior. Então, acho que isso tudo junto fez com que o mercado apostasse muito na nossa capacidade de execução. Tá? Então, a gente tem falado também que tudo que a gente pode fazer em termos de sinergia, principalmente custos e despesas, que está muito mais no meu controle, a gente tem feito. É muito mais difícil eu controlar a sinergia de receita nesse momento, então a gente precisa que as condições comerciais e econômicas voltem para que a gente possa correr atrás de novo da sinergia de receita, tá? Mas a gente acredita piamente que vai conseguir entregar o resultado. Bom, a gente está um dia mais próximo do fim da crise, então daqui a pouco você já está capturando todo esse valor, né? Obrigado, Daniela. Eu vou pedir para você continuar com a gente, que a gente vai ouvir agora a apresentação da BRF. E no final, a gente costuma ter um bate-papo, parece que a gente tem outras perguntas, os conselheiros do IBEF, membros da banca, fazem pergunta também, tá bom? Quem tiver dúvida, pode ir no chat. Eu leio de acordo com a conveniência, que quando cabe a discussão. E agora eu agradeço mais uma vez a Daniela e chamo a turma, o Ricardo e o Fábio da BRF, para apresentar mais uma transação incrível, né? Foi a venda dos ativos internacionais da BRF. Operações em quantos países, Ricardo? Acho que você está no mudo. Vocês me escutam? Desculpa, pessoal. Hoje a gente tem operação em quase todos os países do mundo de distribuição dos nossos produtos, e a gente tem fábricas no Brasil e no Oriente Médio e na Turquia, né? São os focos onde a gente tem produção hoje. E aí essa operação de desinvestimento foi a venda dos ativos que a gente tinha na Tailândia e na Europa.
Maravilha. Bom, o palco é seu. O Fábio vai então, tocar a apresentação aqui, tá? Maravilha. Fabião, o palco é seu. Vocês me escutam? Sim. Tá, legal. Não, então, primeiro, boa noite a todos aí. Queria agradecer em nome da BRS aqui pela indicação e pela seleção, né, para o prêmio. Deixa eu só me apresentar. Na verdade, eu não sou da BRS, eu sou do Morgan Stanley, sou vice-presidente no time de M&A. Já estou há quase 10 anos aí no banco e participei ativamente aqui dessa transação junto com o Ricardo. Primeiro, acho que o primeiro ponto que eu queria colocar não é uma transação jumbo deal, né? A transação foi de 340 milhões de dólares, algo como 2 bilhões de reais, né, o câmbio de hoje. Acho que mais um motivo assim que ela está aqui sendo apresentada hoje, acho que foi pela complexidade. Tendo participado aí de um deal flow relevante nos últimos anos, eu diria que com certeza essa foi uma das transações mais complexas que a gente teve aqui no Brasil nos últimos tempos, apesar do tamanho, né? Então, para começar, queria dar primeiro um overview sobre o ativo. A gente trouxe aqui nessa página o timeline, né, de como o ativo foi constituído. Então, começando na linha aqui do centro, a gente fala mais de Europa aqui, né? Por que Europa? Porque a Europa não foi um business que foi adquirido, foi um business que foi construído organicamente ao longo dos anos. Então, começou lá em 1967, quando a Sadia começou a exportar para a Europa, abriu os primeiros rep offices no continente. A Perdigão, um pouco tempo depois disso também começou a abrir, estabelecer sua presença na Europa. E durante muitos anos, essas operações elas foram basicamente sales offices para fazer a ponte entre Brasil e alguns grandes distribuidores europeus. Em 2007, ainda com as empresas separadas, né, a Perdigão resolveu dar um passo mais forte no continente e comprou uma empresa chamada Plus Food, que tinha 3 plantas locais. Uma delas ainda continuava, né, no portfólio quando a venda aconteceu, uma planta localizada na Holanda. E a intenção era ficar mais próximo do mercado local e ter uma base fabril de processamento, né? Acho que a estratégia nunca foi ter sourcing local, né? Estabelecer uma rede de granjas local como a gente tem no Brasil, mas sempre foi usar a plataforma brasileira para exportar para a Europa e aí, com a aquisição da Plus Food, ficar mais próximo do mercado consumidor. Em 2011, as empresas se juntaram, né, e aí as operações da Europa se juntaram também. Depois desse comecinho aí da Brasil Foods, houve várias gestões diferentes na companhia, né, e em 2015, um grande moto estratégico da companhia era a internacionalização e o fortalecimento da marca em diversos mercados além do Brasil. E aí, com isso, a companhia tomou a decisão de comprar uma empresa inglesa chamada Invicta, e esse foi um passo importante para a BRS na Europa, porque até então, apesar da compra da Plus Food lá atrás, a empresa ainda era muito uma distribuidora, né, para grandes indústrias ou distribuidores locais. A Invicta, ela tinha um relacionamento muito mais próximo de pequenos compradores, principalmente no setor de food service. Então, com a aquisição da Invicta, a business da Europa cresceu substancialmente, foram adquiridos novos canais, né, e a marca pôde ser trabalhada de forma ainda mais forte no continente. Aí, em 2015 para 2016, ainda junto desse movimento estratégico de internacionalização, né, a BRF adquiriu uma companhia chamada GFS, na Tailândia. Essa companhia era já relativamente independente, né, ela já tinha sido detida aí por alguns fundos de private equity, e a tese da BRF na compra da GFS era, primeiro, estabelecer uma presença mais forte na Ásia, né? A GFS, nessa época, ela era um grande exportador de produtos processados de frango para o Japão, né? Então, foi um passo importante para fortalecer a BRF, não na Tailândia, mas no Japão. E aí, acho que a grande sacada aqui era a sinergia entre o business da Tailândia e o business da Europa, porque essa companhia na Tailândia, como eu falei, exportava principalmente para o Japão e alguns outros produtos mais
alguns outros mercados mais envolvidos da Ásia, mas ela exportava pouquíssimo para a Europa. Então a BRF viu esse upside aí de integrar os dois business e aproveitar a base de produção na Tailândia de produtos processados para jogar para a Europa, né? E acho que a estratégia foi muito bem sucedida nesse quesito. Como vocês vão ver um pouco nas próximas páginas aqui, a integração de fato aconteceu e, se eu não me engano, 35% das vendas da GFS eram da BRF Tailândia, né? Após a aquisição, elas eram para a Europa. E os business correram de forma muito boa, né? Durante os primeiros anos. E aí, em 2018 para 2019, a gente começou a trabalhar junto com a BRF na venda dos business de forma integrada, né? Por que da venda, né? Acho que o primeiro grande motivo foi a BRF nessa época ela estava passando por um momento difícil, né? Primeiro pela questão do ciclo do setor, então estava num ciclo de baixa forte, a companhia estava alavancada e aí teve uma mudança de gestão, né? Vieram o Pedro Parente e o Lorival e acho que o direcionamento deles era primeiro focar em mercados principais, né? Simplificar um pouco a companhia, a gestão da companhia. E esses mercados eram Brasil e Oriente Médio. E aí eles fizeram uma revisão forte do portfólio da companhia, identificaram Tailândia e Europa como businesses interessantes, com valor significativo, que poderiam ajudá-los aí, primeiro na simplificação e segundo também no processo de desalavancagem, que era algo importante naquele momento da companhia e do ciclo. Aí passando para a próxima página, falando um pouco de cada um dos business, né? Então, primeiro Europa, como eu falei, eles tinham duas plantas de processamento na Europa, não eram plantas como no Brasil integradas, né, com a produção com granja e tudo isso, eram realmente plantas que recebiam produtos in natura, principalmente vindos do Brasil, e aí eles processavam localmente, por exemplo, para criar nuggets, hambúrguer, esse tipo de coisa, né? Além disso, a BRF tinha escritórios de representação comercial em vários países. Eu acho que uma parte muito importante aqui desse escopo é o que a gente chama aqui de import quotas, né? Nessa página, que na verdade são empresas, mini empresas, que faziam parte aí do grupo. Eram mais de 500 empresas na época da venda, que o papel delas é fazer a importação de produtos de frango, suínos, enfim, produtos animais para os mercados europeus. Passando para a próxima página, aí falando um pouco de Tailândia. A Tailândia já era um business um pouco mais independente, né? Então lá a BRF detinha a operação na cadeia toda. Então desde a integração com as granjas locais, hatchery, tudo, né? E aí por fim também as plantas de processamento. Essa companhia ela era muito focada, enfim, ela atendia o mercado local, mas ela era muito mais focada em mercados para exportação, né? Então, Japão e Europa, esses mercados constituíam boa parte do lucro gerado pela operação, e o mercado local, ele era quase que como assim para venda de byproducts, né? O grosso mesmo da operação vinha dessa plataforma de exportação. E aí, seguindo na próxima página, aqui a gente mostra um pouco mais da visão do todo do escopo, né? Então, olhando aqui no mapa, primeiro ali para a direita, na Tailândia, os principais mercados que ela atendia, então Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, e depois com a atuação aí da BRF após a compra, uma fatia relevante indo da Tailândia para a Europa. Aí só para dar um pouco mais de noção aqui do que era essa plataforma, né? Então, primeiro de produtos, esse segundo gráfico aí da página, SPP são esses produtos processados que eu falei, né? Tipo nuggets, para o mercado asiático, karaage, né? Que é a asinha de frango já pré-pronta. Isso representava 36% do business. O business de in natura era 40%. In natura seria a carcaça do frango mesmo congelada,
que vinha do Brasil e era vendido na Europa principalmente para a indústria e outros distribuidores. E aí, para dar a noção do canal, B2B, que historicamente era 100% da Europa, depois dessa integração já e depois de mover um pouco para produtos um pouco mais processados, ela representava 43% da distribuição aí dos canais. Fabião, Oi. Desculpa te interromper. Fala um pouquinho da transação, como é que foi, quais foram as dificuldades, quanto valor vocês unlocked. Isso. Vou entrar na transação agora, né? Então, boa. Para situar um pouco aqui, primeiro falando um pouco dos objetivos e desafios principais, né? Então, o objetivo da BRF era claro, era vender a Europa e Tailândia na transação mais clean, né, mais rápida possível e pelo maior preço possível. E aqui é importante reforçar que era importante vender os dois juntos, né? Para ela não funcionava vender só Tailândia ou só Europa. Então, para conseguir atingir esse objetivo estratégico, era importante que as duas peças fossem vendidas. E por que isso era um desafio? Passando um pouco aqui por esse gráfico aqui do lado esquerdo, o nível de interesse era muito distinto para cada peça, né? Então, se a gente olhasse Tailândia, tinha um interesse relativamente alto. Primeiro, porque o business era um business mais independente. Segundo, o mercado não estava tão afetado na Ásia pelo ciclo como estava afetado mais aqui para o lado do Ocidente. E tinham vários produtores locais e alguns produtores internacionais que gostariam de entrar mais forte nesse mercado para poder exportar para Japão, Coreia do Sul e, eventualmente, China. Então, lá, a gente via um mercado realmente mais forte para o business. Agora, olhando a Europa, olhando até a terceira linha aqui dessa tabela, o interesse pelo business da Europa como um todo era muito, muito baixo. Por quê? Porque, como eu falei, né, esse business ele tinha sido construído pela BRF ao longo de muitos anos e ele era basicamente uma plataforma de importação de produtos do Brasil. Claro que foram adicionados depois partes interessantes do business, né, como uma distribuição mais forte e tal, mas ele ainda era muito forte, muito focado na importação. E quem poderia importar eram os players brasileiros, porque os grandes produtores mundiais são Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não podem exportar frango para a Europa. Primeiro porque a Europa tem critérios mais strict, né, de sanitários do que Estados Unidos. E segundo, porque pela configuração geopolítica também, que impedia que os Estados Unidos exportassem para a Europa. Então, a gente sobrava como comprador óbvio para a Europa como um todo apenas os players brasileiros. E aí o desafio para vender para os players brasileiros era, primeiro, que eles já tinham a sua plataforma europeia, e segundo, que se a gente vendesse para os players brasileiros, essa plataforma europeia ia deixar de importar frango da BRF no Brasil. Então, o que a gente perderia vendendo para eles era muito mais do que o EBITDA que o business da Europa tinha. A gente perderia também uma parte relevante do volume que vinha do Brasil. Então, isso diminuía bastante o universo de potenciais compradores. Aí, olhando a Europa como diferentes partes, aí sim a gente via um nível de interesse um pouco maior. Então, alguns players tinham mais interesse nas duas fábricas, outros talvez nos canais de distribuição da Inglaterra, alguns tinham interesse nas mais de 500 empresas, né, de importação. Então, partes da Europa a gente via mais interesse. Então, nesse cenário, a gente viu um desafio gigante aqui de conseguir executar esse deal rapidamente, né, para atender o que era preciso aqui para a BRF do Brasil e ainda num pacote só, né. Além desse desafio, vamos dizer assim, de mercado e de interesse, a gente tinha desafios dos business em si, né. Então, primeiro, o business europeu ele era muito integrado ao business brasileiro. Como ele foi criado organicamente lá, ele era um business que ele não existia, vamos dizer assim, de forma standalone, porque, para explicar, o controle gerencial do business ele não era feito de forma independente. Eles olhavam a margem integrada desde o Brasil. Então, não existiam reports bem estruturados do business localmente, né? Era tudo uma coisa só, era integrado. O que é correto, né, para esse tipo de business, mas quando você vai fazer a venda dessa parte, só fica bem desafiador de conseguir implementar. Então, a gente teve discussões complexas de carve-out que envolviam
supply agreement, uma reestruturação geral de estruturas de accounting, de reporting financeiro, o back-office era todo no Brasil, os sistemas estavam todos no Brasil, então isso foi bem desafiador. Além disso, acho que o momento do ciclo era um momento difícil, né? Então, isso não afetava só a BRF, mas acho que todos os players de proteína de frango. E, para agravar a situação, a gente tinha muita incerteza do Brexit nessa época. Era o pico, né, da incerteza relacionada ao Brexit. E num business, basicamente, de importação, isso era muito relevante, porque a Inglaterra era relevante para o business e já estava claro para todo mundo que a Inglaterra ia sair do sistema de cotas de importação da União Europeia. Então, era assim, bem desafiador mesmo. Aí, passando para a próxima página, é um pouco do que a gente resolveu fazer olhando esse cenário, né? Então, primeiro, o foco foi muito forte em preparação, né? Então, antes mesmo da gente começar a falar com potenciais compradores, de sair ao mercado, a gente focou muito na preparação interna. A gente foi um time do Brasil, do Morgan Stanley, da BRF lá para a Áustria, que era a sede da BRF Europa, e ficamos semanas desenhando o que seria esse business. Porque não era só vender, a gente precisava desenhar o business, né? Então, a gente teve discussões internas de carve-out que envolviam quem do time ficava, quem do time ia, como é que a gente ia fazer com sistema, com marca, com tudo isso. Então, teve um processo aí de design mesmo do business muito forte. E, além disso, aquelas aquisições que eu citei na Europa, elas traziam consigo sócios minoritários. Então, antes mesmo da gente começar o M&A principal, a gente teve que fazer 3 M&As, mini M&As preparatórios para se acertar com esses sócios, né? Então, alguns foram comprados pela BRF antes do deal, outros a gente negociou como seria a transição deles para o business pós-venda. Acho que, dado todo esse cenário, a gente conseguiu ter mais ou menos desenhado aí após esse processo de preparação, mas a gente viu que seria muito difícil a gente fazer um processo contatando vários buyers, explicar tudo isso e conseguir colocar isso de forma clara para todo mundo, né? E conseguir entregar tudo isso no timeline previsto. Então, acho que algo que foi muito importante para a gente aqui foi, não querendo fazer propaganda do patrocinador, mas a gente trouxe a Deloitte para fazer um processo aí de vendor due diligence. Foi muito importante, eles ajudaram a gente a estruturar toda a parte contábil, financeira e tax, né? Porque a gente está falando aqui de quase 40 países diferentes onde a gente tinha operação, fora os mais de 80 países para quem a gente vendia. Então, a Deloitte veio, gastou muito tempo aqui com a gente também, fazendo toda a preparação de vendor due diligence, prepararam os reports que praticamente entregavam a diligência pronta para os buyers aqui que a gente tinha no processo, né? E outro ponto aqui da preparação foi, antes da gente começar o processo oficialmente, a gente fez um pre-marketing forte, envolvendo nossos bankers aqui de América Latina, Estados Unidos, Europa, Japão, China, resto da Ásia, África, enfim, o mundo inteiro, para a gente entender quem poderia ter interesse nos business e qual tipo de interesse, né? Se é por todo, por parte, como poderia ficar essa questão, por exemplo, do supply com a BRF no Brasil. Enfim, depois de todo esse processo de preparação, a gente teve um plano claro de estrutura. A gente decidiu fazer um broad outreach, né? Então, um processo amplo. A gente contatou mais de 100 players no mundo inteiro. E o processo foi estruturado como um M&A tradicional de 2 fases, né? Envolvendo primeiro uma fase non-binding e depois uma fase vinculante. Acho que o que foi chave aqui foi, apesar do interesse da BRF ter sido a venda pelo todo, a gente não poderia lançar um processo para vender tudo. Porque se a gente lançasse o processo para vender tudo de uma vez só, a gente não teria interessado o suficiente para gerar tensão competitiva no processo. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu lançar o processo dando opção de diferentes escopos. Então, cada player poderia falar, eu quero tudo, eu quero só Tailândia, eu quero só Europa, e dentro da Europa eu quero Europa continental, eu quero UK, né? Então, a gente desenhou mais ou menos um cardápio, um menu, e com esse menu a gente conseguiu realmente atrair buyers suficientes para ter um processo robusto.
A gente teve que passar uma linha de corte, né, no que a gente ofereceria de parte da parte, porque, por exemplo, a gente não poderia vender só uma fábrica, né, aí começava a ficar muito complexo. Então, os pacotes que a gente desenhou eram pacotes que faziam sentido no contexto desse processo total. E aí, por conta desse desenho de menu de opções, né, em paralelo ao processo tradicional do M&A, a gente fez um processo também de configuração de consórcios, né? Então, por exemplo, tinha bidder que queria só Tailândia, tinha outro bidder que queria só Europa, e não pode esquecer da BRF Brasil que queria supply, né? Então, a gente foi montando ao longo do processo, primeiro depois de ter recebido as ofertas não vinculantes, claro, a gente foi meio que montando o quebra-cabeça para conseguir colocar mais de um consórcio de pé que fosse viável e que mantivesse a atenção competitiva do processo. Aí, por fim, aqui da estrutura do processo, no final da fase vinculante, a gente pode ter diferentes approaches, né? Manter mais de um buyer depois da fase vinculante para manter a atenção competitiva, mas como era muito complexo, a gente escolheu, por simplificar, e trazer só um grupo para as negociações finais, e a gente conseguiu fazer em tempo recorde as negociações finais. Durou uma semana e meia, foi todo mundo para Londres, mais de 20 pessoas aqui do time da BRF, mais de 20 pessoas do time da Tyson. A gente foi... Londres era o meio do caminho, né? Apesar de a gente estar no Brasil, eles nos Estados Unidos, Londres era o meio do caminho porque na BRF a gente estava envolvendo times da Europa inteira e da Tailândia, né? Então lá a gente ficou uma semana e meia e discutiu não só o contrato tradicional, que a gente costuma discutir no M&A, né? Que é o SPA para compra e venda das ações, mas a gente discutiu serviços de transição, a gente discutiu o carve-out final, como seria, a gente negociou o Supply Agreement, que é uma negociação super complexa, né, de se fazer do Brasil para o business da Europa. Enfim, foi bem intenso, mas acho que o resultado foi satisfatório. E aí, passando aqui para a página final, comentando um pouco do resultado, né? Então, primeiro, sobre quem comprou, né? Apesar de todos os desafios, a gente conseguiu um buyer super credible, um nome de alta qualidade, que é a Tyson Foods. O processo foi executado em tempo recorde, assim, para uma transação desse nível de complexidade, de ponta a ponta eu digo, de quando foi feita a decisão de começar o processo até a assinatura dos contratos foram 7 meses. Apesar de todos os desafios, a gente conseguiu gerar e manter a atenção competitiva no processo, né? Então tivemos várias ofertas firmes, várias partes competindo no processo até o round final. A Tyson Foods, que era o leading bidder, né? Eles inclusive aumentaram o preço e melhoraram os termos ao longo do processo, acho que devido à competição que a gente conseguiu gerar. E aí eu comentei do consórcio, né? Mas apesar do consórcio, no final a Tyson acabou sendo mais agressiva, acho que muito por conta de como o processo foi estruturado, né? E aí eles apresentaram a melhor oferta. Então, acho que com isso a gente conclui. Só, de novo, eu falei no começo, mas para reforçar, não é a maior transação do mundo, né? É uma transação relativamente média aqui para a gente do Morgan Stanley. Eu que já fiz muitas transações ao longo de 10 anos, fiz transações muito maiores, mas acho que uma transação como essa, desafiadora, complexa, acho que a gente achou que valia a pena trazer aqui para vocês. Acho que teve muitos países envolvidos, muitas questões detalhadas de M&A envolvidas, carve-out, advogados de importação e exportação, Brexit no meio. A gente trouxe também a Deloitte para fazer o vendor due diligence, que não é algo muito comum no Brasil, mas que ajudou imensamente aqui. Inclusive, é algo que a gente aprendeu com essa transação, e as últimas transações a gente tem advogado bastante para fazer esse tipo de preparação. Enfim, acho que uma transação muito, muito legal aí, e desafiadora, que a gente conseguiu um ótimo resultado. Não sei, Ricardo, se você quer adicionar mais algum ponto. Não, acho que é isso, e eu acho que também a gente conseguiu atingir o objetivo da companhia de redução da dívida líquida EBITDA, que era o principal objetivo aí dos desinvestimentos que a BRF fez, para voltar
aí a ter uma maior credibilidade entre investidores, credores, etc., da BRF, que era o principal objetivo, que foi atingido em tempo recorde e com uma complexidade altíssima, e a gente acertou, acho que na mosca, do que a gente estava precisando, do que a gente queria com essa transação. Boa, sensacional. Fabio, Ricardo, parabéns pela transação. De fato, foi uma transação bem interessante que envolveu várias jurisdições e num ambiente macroeconômico até um pouco complicado, né, com a questão da Europa e tudo. Desde que vocês começaram o processo até assinar o contrato, foi em quanto tempo? Vocês lembram? Acho que foram 7 meses. É isso, né, Fábio? Foram 7 meses. Exato. Não, 7 meses é sensacional. Tá bom. Realmente. A Cris Achei está perguntando, né, se passou pelos órgãos que avaliaram concentração de mercado e concorrência. Sim, estão me ouvindo? Uhum. Sim. Passou por órgãos aqui, pelo CAD, passou por Comissão Europeia, passou pelos órgãos de antitrust da Tailândia, do Japão, China, enfim, passou por tudo. Passou por tudo, maravilha. E o Chiriac está perguntando como é que o valor da transação se compara com o book value dos ativos. Eu não tenho esse data point, você tem, Ricardo? Eu não tenho de cabeça também. A gente pode buscar essa informação. O que eu tenho de referência de avaliação, para dar uma ideia, mas pensando na geração de caixa, né, o múltiplo de EBITDA dos últimos 12 meses foi de 11 vezes. Entendi. 11 vezes é um múltiplo bom, né, Fabio? Ótimo. Ótimo. Tá bom. Bom, em nome do IBEF, de todos que estão nos assistindo, agradeço muito ao Fábio e ao Ricardo pela apresentação. Parabéns pela transação mais uma vez. E agora a gente pode assistir a apresentação da compra da TAG. Aí a gente tem a Ana Paula e o Rafael Barro para falar um pouquinho dessa transação que foi uma transação importantíssima, um leverage buyout, o acquisition financing está concorrendo no prêmio Golden Thompson de dívida também. A gente tem 2 transações que estão concorrendo a 2 prêmios, né? A de vocês e a da Neo Energia. Então, esse ano está particularmente especial e eu acho que os meus colegas da banca vão ter um problema aqui em distribuir esses prêmios, mas vamos lá. Eu não sei quem que vai apresentar, se é a Ana ou se é o Rafael. Boa noite. A gente vai fazer uma dobradinha. Ah, que legal. Tá bom? Eu e o Rafael. A gente brinca que esse não é o primeiro fórum, né, que a gente se encontra para apresentar a transação. Né? O Rafael mesmo fala, né? Verdadeiro win-win, né? Porque a gente sempre se encontra né, e divide o palco aí. Bom, boa noite. Eu sou Ana Paula Saraiva. Eu lidero lá o time de M&A da Petrobras. O Rafael Barro está aqui representando a Engie. A gente vai dividir aqui, né, a condução aqui dessa apresentação, dessa transação. Antes de mais nada, queria também parabenizar aí a equipe da BRF e da Aliança Sonai, assim, transações aí também, né, super relevantes, importantes, complexas, né? É legal que quando a gente trabalha com isso, com M&A, né, e a gente vê, né, a apresentação de outros que fazem, que fizeram, que passaram pela apresentação, né, a gente se vê, né, os desafios, as dificuldades, mas também a alegria, né, de chegar no final e concluir transações complexas como essas 2 que vocês apresentaram aqui, né? Então, assim, independente de qualquer coisa do resultado aqui, né, do prêmio, parabéns, porque são realmente bem complexos. Bom, vou falar um pouquinho, né, da transação aí, da venda dos 90% da TAG, tá? Que foi concluída em junho do ano passado, sob o ponto de vista da Petrobras. Rafael depois vai falar, né, do ponto de vista do comprador.
Eu acho que não é, né, novidade para ninguém, né, as dificuldades aí que permeiam, né, os desinvestimentos da Petrobras quando a gente fala aí de questionamentos jurídicos, né, de vieses, né? Então, mais à frente vai ter um slide aí da linha do tempo, né, e a gente vê como é que isso conversa, né, e os impactos que isso causa numa transação dessa. Mas foi uma transação de 8,7 bilhões de dólares, né? Então, assim, materialidade, realmente, eu acho que para o mercado de M&A mundial ano passado, para o país e para a Petrobras, obviamente, foi aí a maior transação, né? Foi um processo altamente competitivo, tá? Um ativo que tinha uma história, né, sólida, né, um mercado de gás em abertura. Então, a gente está vendo até um movimento, né, recentemente, um movimento maior, né, de discussão do mercado de abertura, da abertura do mercado de gás, mas isso já estava em place, né, e essa transação atraiu, né, investidores internacionais, né, fundos, players estratégicos, né, operadores em outras localidades que viam ali uma oportunidade única, né, de entrar num ativo consolidado, um ativo com uma materialidade, né, com um tamanho relevante e que permitiu aí, né, fazer a estruturação financeira que Rafael depois vai apresentar pelo lado da Engie, né? A aquisição, né, sob o ponto de vista da Petrobras, foi muito importante, né, para conferir credibilidade, né, ao projeto, né, ao processo de revisão de portfólio, que já estava em andamento, né, já tinha começado há alguns anos, mas com essa transação da TAG, com a magnitude dessa transação, com a dificuldade que foi fechar, né, a gente passa, mais à frente eu vou mostrar, a gente teve 2 momentos ali tensos juridicamente, né, de liminar e de depois um julgamento, inclusive, em nível de STF, né? Então, aquilo consolidou, né, a estratégia da Petrobras, a forma, o formato, o direito da Petrobras de fazer uma gestão ativa de seu portfólio, né, com interesses empresariais, né, com uma visão empresarial e não com nenhum tipo de viés para a escolha, né, dos seus investimentos e desinvestimentos. Acho que para o lado da Engie, né, foi uma transação também fundamental para consolidar, né, o Rafael depois vai falar, mas para consolidar a posição da Engie, que, né, tem investido imensamente aí no Brasil, e o CDPQ, que vem junto, né, no consórcio com a Engie, que estreou, né, no Brasil na infraestrutura, né, investimento de infraestrutura, é um grande player aí fora, né, e já tinha visto outros ativos, mas né, participou aqui do consórcio vencedor, então também eu acho que teve uma importância bem bacana ali para o CDPQ. Acho que a gente pode... É o Rafael que está passando? Ou Rafa, pode passar, obrigada. Então, assim, falando um pouquinho, né, e também rápido do ativo, a TAG, em termos de extensão de malha de gasoduto, ela é a maior transportadora, tá? Em termos de capacidade, ela tem 25% da capacidade total de transporte de gás no Brasil. A malha dela começa aqui no norte fluminense, né, aqui Campos, Macaé, vai até lá, o Ceará, né? Então toda aquela malha vermelhinha ali passando toda a costa, e mais o gasoduto lá ligando, né, a produção de Urucu até Manaus. Em termos financeiros, né, a gente trouxe aqui, né, os números de 2019, né? A gente está falando de uma empresa aí com EBITDA anual de 4,5 bi de real, né, com lucro líquido de 2 bilhões, né, 2,1 bilhões de reais de lucro líquido no ano. Uma empresa com contratos, né, firmados, atua no mercado regulado, né, mercado regulado pela ANP. Então, tem, né, uma certa garantia, né, um fluxo, né, nesses contratos previstos. E depois, obviamente, né, a gente, com toda a expansão, né, da produção de gás, a discussão de abertura de mercado de gás, mesmo no período pós-contrato, né,
a gente aposta aí numa recontratação e até em expansões, né? Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Rafael, e é isso, né? Os players já estão conversando, já estão estudando, né? Possibilidade de expansão, né? Mirando aí nessa abertura, né? Num fornecimento, num supply maior de gás para o mercado, tá? Acho que pode passar também. Bom, aqui pegando o gancho que o Securato falou, né, no Misery and Agony, aqui é a foto, né, do nosso Misery and Agony, né? A gente tem uma transação que começou lá, né, com teaser em setembro de 2017, né? E assim, a gente nem fala do período anterior, né? Porque teaser em setembro de 2017, internamente a gente já vinha trabalhando alguns meses, né? Na preparação do ativo, né? E na preparação do teaser, né? De todo o material. Então, a gente começa ali em setembro de 2017 e a gente conclui em junho de 2019, né? Então, aí ao longo, né, da linha do tempo, né? A gente teve ofertas não vinculantes em novembro de 17, né? Ali novembro, dezembro de 17. Então, a gente também teve um M&A tradicional aí de 2 etapas, né? De não vinculante e vinculante. Com oferta, então, não vinculante até uma fase rápida, mas depois a gente tem uma etapa, né? Aí vamos para a oferta vinculante, que foi ali em abril de 18, e em junho de 18 a gente tem uma liminar, né, no estado de Sergipe, que nos impediu de continuar as negociações. Então, a ENDE já estava ali, já tinha submetido a melhor, o consórcio liderado pela ENDE, né, já tinha submetido a melhor oferta vinculante, a gente já tinha começado a negociação, mas no comecinho de junho sai essa liminar e a gente teve que parar. A gente fica ali praticamente, né, o segundo semestre todo paralisado, né, a gente não podia engajar em negociações, então, fazendo todo um trabalho, né, com o nosso jurídico para contestar essa liminar. Essa liminar, ela cai no início do ano, né, e a gente consegue retomar ali as negociações, né, a finalização das negociações dos contratos com a TAG. Com isso, a gente chamou uma rodada de bid final, e isso é uma particularidade aí do processo da Petrobras, né, que segue a sistemática de desinvestimento acordada com o TCU. A gente é uma empresa de economia mista, então esse processo tem que ser validado pelo TCU, né, a metodologia. E aí a questão do bid final é toda vez que você tem uma negociação que, ao final, você tem um contrato, né, substancialmente diferente daquele ofertado no data room, né, para a rodada de propostas, né, a gente é obrigado a mostrar o contrato negociado ao final para todos os que estavam concorrendo na fase vinculante e ver se alguém quer dar, se alguém oferta, né, um valor diferente. Esse processo foi competitivo até o final, né? Foi desgastante, né? A gente sabe, o pessoal, né, o quanto que o pessoal da ENDE sofreu, né? A gente acompanhou, porque realmente é uma etapa ali, você fica meses negociando, né, contratos complexos, e ao final ainda tem que testar novamente, né, e garantir realmente que deram o melhor valor, né? E a ENDE, ainda assim, né, na etapa final, deu o melhor valor nesse bid final, que foi em abril de 2019. E aí, então, a gente parte para a etapa entre signing e closing, que teve novamente ali um efeito ali surpresa, né, e de apreensão judicial, que foi o julgamento da ADI, né, no STF, da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ali no dia 6 de junho de 2019, aquela ação, aquele julgamento que abordou a questão, né, se a Petrobras podia vender ativos, né, e participações sem fazer licitação,
porque a sistemática ela não é uma licitação, né? Ela se equipara a um processo competitivo, e o que a gente defende, né, é que é uma prática de mercado, de M&A, mas ela não é em si o processo licitatório tal como previsto na lei. E o outro ponto também é se a Petrobras precisava ter autorização do legislativo para fazer esse tipo de desinvestimento, né? Então, ambos questionamentos, né, foram derrubados, né, por assim dizer. A gente conseguiu defender que a sistemática era um processo competitivo e alinhado com as melhores práticas de mercado, e também que a Petrobras não precisava de autorização legislativa para vender empresas e participações que não foram objeto de lei para a sua Constituição, né? Então, com isso, a gente tem esse julgamento ali em 6 de junho, e em 13 de junho a gente faz o closing, né? O CAD já tinha, né? Os órgãos antitrust já tinham avaliado a transação, a gente já tinha cumprido todas as condições precedentes, e aí, na sequência, assim que saiu o julgamento no STF, na verdade, foi só a gente combinar a data, né, para fazer o closing da transação. Mas é isso, né? Uma transação que você vê ali de setembro de 17 a junho de 19, né? Assim, externamente, quase 2 anos de transação, para a Petrobras, mais de 2 anos, contando a preparação, né, anterior ali ao teaser. No próximo slide, bom, o destaque aqui foi a competição, né? A gente teve fundos estratégicos, né, que competiram até o final. Era uma transação de um ticket muito alto, então a gente sabia, né, da necessidade de formação de consórcios, alguns, né, com mais participantes, outros com menos, mas um interesse muito grande. E mesmo com toda essa questão externa, né, das ações judiciais, de liminar, de julgamento no STF, né, a gente viu a competição e o interesse, né, dos participantes até o final, né? Então, é uma prova, né, de que, com tudo isso, né, como tem apetite, né, como tem investimento querendo vir para o Brasil, né, como a gente atrai investimento capital de fora, né, para movimentar e girar a economia, e enquanto isso a Petrobras, obviamente, usou esses recursos aí para abater a dívida, né, diminuir a relação também, dívida líquida e EBITDA, e mais recentemente começar a fazer até investimentos, né? No final do ano passado também a gente participou aí bem forte, né, no leilão, no último leilão do ano, né, na ANP, ali adquirindo uma participação, né, relevante no campo, né, do pré-sal, e sem os recursos que a gente, né, fez, né, com a venda da TAG, isso ou não seria possível, seria bem mais custoso, né, em termos de custo de capital para a gente. Então, realmente, aí, do ponto de vista da Petrobras, é uma transação aí inesquecível, assim, acho que vai ficar nos livros aí por muito tempo. Acho que o próximo slide aí eu já passo para o Rafael, porque ele vai dar um pouquinho do ponto de vista, né, dos compradores. Vai lá, Rafael. Obrigado, Ana Paula. Boa noite a todo mundo. Até agradecendo também para a paciência de todos ficar conosco até o último minuto. Então, eu sou Rafael Barro, eu represento aqui a ENGIE, sou diretor de M&A, de novos negócios, estratégia e inovação. E representando aqui também o nosso consórcio, CDPQ, SDD Politepec. Então, eu primeiro sempre falo, quando tenho uma oportunidade de apresentar com a Ana Paula, e teve várias oportunidades de apresentar juntos, que isso é uma demonstração que você tem um M&A bem feito, você tem um vendedor e um comprador juntos, que não acontece muito, né? Então, acho que isso é uma demonstração que a transação foi bem sucedida e com satisfação. A transação também nos levou muitas emoções, como a Ana Paula falou, através do processo, de complexidade do judiciário, enfim, vamos falar de um pouquinho disso. Eu não sei o quanto vocês conhecem a ENGIE, o CDPQ, então, primeiro, a honra para o CDPQ, para falar um pouco deles, um fundo de investimento canadense, um dos maiores do mundo, do Canadá também, que cuida dos investimentos das pessoas do Quebec e faz muitos investimentos institucionais em vários países no mundo, com dinheiro sob gestão de mais de 330 bilhões de dólares, um fundo impressionante e muito
bom parceiro da Engie no mundo. Mas foi a primeira vez que a gente fez uma parceria no Brasil juntos para esse ativo. A Engie é uma empresa de energia, inicialmente, a maior empresa de geração de energia no mundo, privada, e com 160 mil funcionários, presentes em 70 países, e no Brasil há um pouco mais de 20 anos. A nossa história no Brasil começa com a compra de uma companhia da Eletrobras, a Gerasul, que foi privatizada, e a gente cresceu a companhia ao longo de 20 anos, e nós temos hoje, somos o maior gerador privado de energia também no Brasil, com um pouco mais de 10 gigas de geração e capacidade de 6% da geração do país. Então, a Engie vem se desenvolvendo no país com a geração de energia, mas o nosso DNA ele é muito também no transporte e distribuição de gás. Lá na França e na Europa, nós somos um dos maiores transportadores e distribuidores de gás. Então, até agora, o Brasil, a gente não tinha tido a oportunidade de investir nesse segmento. Então, é isso um pouco o racional da transação para nós aqui. Eu vou passar um pouco dos slides aqui, um pouco depois sobre a estrutura, mas a transação foi um pouco isso, o racional. A gente queria muito trabalhar com gás no Brasil. A gente acredita que o gás vai ser um combustível da transição energética no Brasil, e para a Engie isso é muito importante. A gente acredita e defende muito o mundo neutro em carbono, mas a transição para chegar lá é importante. Então, estamos investindo muito em renováveis, estamos investindo muito em soluções para clientes para ajudar a diminuir a emissão de carbono, e a gente achou que a oportunidade de investir numa rede de transporte de gás estava bem alinhado com o nosso DNA e nossa expertise. Então, isso é muito o porquê que nós achamos que fazia muito sentido. Também não tem muitas empresas de transporte de gás no Brasil. Tinha 3, a gente não participou do processo da compra da NTS. Então, essa era a única e última oportunidade para nós participarmos desse processo. Vocês falavam um pouco do racional, relevância, essa transação, acho que é a maior transação de M&A na Latinoamérica em termos de transação com dinheiro só, excluindo transações de troca de ações. Para a Engie, em termos para dar uma ideia da relevância, o valor da transação representa também o mesmo valor que o valor de mercado que a nossa companhia aqui no Brasil, a Engie Brasil Energia. Agora, obviamente, os preços do mercado mudam um pouquinho, mas no momento da transação isso era o caso. Mas também foi para a Engie a maior transação que a gente fez nos últimos 10 anos, no mundo inteiro. Então, essa transação tinha muitos olhos olhando para ela e muita atenção do nosso management, daí que trouxe muitas emoções ao longo do caminho desses 2 anos de processo de M&A. E esse caminho, essa transação abriu muitos caminhos novos para nós atuar no setor do gás no Brasil. Em termos um pouco de inovação, a gente pode pensar que, enfim, é uma transação simples. Você compra uma companhia de transporte de gás que tem um cliente só, a Petrobras, mas isso tudo aconteceu num contexto de uma mudança da lei do gás, que ainda não acaba de ser ainda votada completamente, num processo longo, como a Ana Paula falou, com várias ações na justiça, no momento de uma eleição presidencial também, e com muita volatilidade da moeda. Então, a transação acabou gerando muita complexidade. A rede grande, 4.500 quilômetros de gasodutos, e o valor da transação fez que a gente requeriu montar um financiamento muito inovador também para realavancar a companhia, que não estava muito alavancada. A gente levantou 24 bilhões de reais de dívida, também a maior transação em termos de project finance na Latinoamérica da história, com mais de 2 bilhões de dólares levantados nos Estados Unidos e 14 bilhões de reais, que foi também a maior emissão de debenture no país.
Então, muitas coisas inovadoras, incorporação reversa. A gente já teve a oportunidade de falar semana passada com esse painel um pouco das inovações do financiamento, mas só era para lembrar um pouquinho, né, de todo esse contexto. E já falei também, eu acho que eu queria só compartilhar com vocês uma última experiência. A Ana Paula falou da última liminar que saiu um pouco antes do fechamento, para colocar um pouco de contexto. Esse aconteceu depois de ter assinado o contrato de compra-venda e depois da gente ter combinado a data de pagamento para a compra dos ativos, depois também de ter notificado os bancos do envio de dinheiro. Então, você sabe que isso demora alguns dias, então a gente tinha marcado o fechamento da transação, mandamos a ordem para os bancos liberarem o dinheiro, leva um pouquinho de tempo, porque o dinheiro estava em parte nos Estados Unidos. O dia seguinte caiu a liminar. Então, vocês podem imaginar o susto que a gente levou com o dinheiro que já estava quase em caminho de Nova York para o Brasil. Obviamente, todo o equity da Engie, parte vinha da França, do CDPQ, parte vinha do Canadá, já estava encaminhado com risco cambial. Enfim, eu acho que nunca pensei que ia ficar tantas horas, acho que foi quase uma noite inteira assistindo a TV Justiça para saber o que ia acontecer com esse projeto. Foi um momento muito emocionante, de muita complexidade, e nós ficamos no final bem felizes e satisfeitos de ter esse projeto, mais um filhote para a gente cuidar no Brasil, bem alinhado com a nossa estratégia, e a gente acha que isso vai trazer muitas oportunidades para fomentar o desenvolvimento do setor do gás no Brasil, e isso para todo o benefício do país, dos usuários, dos brasileiros. E talvez aí eu queria passar de uma palavra para Ana Paula, acho que tem alguns slides ainda para você, se quiser falar um pouco da relevância da transação para a Petrobras. Tem, né, complementando, né, aquela visão da relevância para a Petrobras, né, quando a gente fala ali no horizonte, entre o segundo trimestre de 17 e o segundo trimestre de 19, né, a gente teve aí um total de 23 bilhões de dólares aí em venda de ativos na Petrobras, né, e a TAG representou aí quase 40%, né, 38% de todo esse valor. Então, assim, foi uma transação realmente aí para carimbar, né, o nosso projeto, né, de revisão de portfólio, e eu acho que virou um marco ali depois, né, dessa transação. Outras, né, já aconteceram, nenhuma nessa magnitude, mas, assim, questionamentos jurídicos caíram muito, questionamentos mesmo da estratégia da Petrobras, de focar em alguns ativos e não em outros. Então, é um marco, né? E fora o resultado mesmo, né, enfim, econômico, né, da companhia no ano de 19, né, que foi né, muito bom aí com a desalavancagem e culminou lá em novembro com a participação no BID, né, comprando ativos também de relevância mais alinhados aí à nossa estratégia, né? Então, aderentes à nossa estratégia. Então, realmente, assim, para a Petrobras foi aí uma operação aí louvável. Não, foi uma transação sensacional para a Petrobras, para a Engie e para a TAG, né? Eu acho, e para o Brasil, vamos lá, eu acho que foi uma excelente transação. Parabéns aos dois. E daqui a pouco as perguntas começam a pipocar aqui no chat. Você já terminou, né, Ana? Tem mais alguma coisa? Não, já terminamos. Acho que acaba aqui. Tá bom. Obrigada. Porque eu tô super ansioso, que eu tenho uma pergunta que eu venho carregando desde a semana passada, quando a gente discutiu as outras transações, né? Essa pergunta é para a Ana Paula. Rafael, não é nada pessoal, hein? Mas, Ana... Você está anunciando, vai ser difícil falar. Todo mundo quer saber por que a Petrobras vendeu para o Rafael, porque a outra transação que está concorrendo o prêmio em equities foi da BR Distribuidora. A Petrobras optou por não fazer um processo de M&A, e sim uma oferta pública de ações no mercado de capitais. Então, a minha pergunta é,
por que vocês escolheram o processo, né, a via do M&A, não a via do mercado de capitais, por que não fazer um IPO da TAG? Essa é a minha pergunta, Rafael. Justa, vai, você vai me dizer que a pergunta é boa. Não, a pergunta é boa. Bom, qualquer projeto, né, para a gente lá, ele tem uma fase de estruturação, né, aquela fase que eu falei ali que antecede, né, no caso do M&A, antecede o teaser, aonde a gente vai para a prancheta, né, e faz todos os cenários, né, e escolhe estrutura, qual é a melhor forma, né? Então, primeiro a gente faz uma análise estratégica de que é um ativo que está apontando para desinvestimento, né? E aí a gente vai estudar qual é a melhor forma de fazer esse desinvestimento. O que entra nessa avaliação, né? Como é que está o apetite do mercado para esse tipo de ativo, né? A gente tem uma transação anterior, né, daquele ativo ou de um ativo similar que traz um indicativo de qual é a resposta do mercado, né? Então, assim, também não é nada não público, né? É um fato público, né? A Petrobras já tinha estudado, né, outras formas, né, de desinvestir parcialmente na BR, né, e que não tinha caminhado, né? BR é uma empresa de varejo, né? Tem uma história ali de crescimento, tinha valor, né? BR do jeito que estava, né? Estatal, né? Com todas as amarras de estatal, ela tinha um valor travado, uma empresa de varejo com uma estrutura de estatal, ela tem muito valor travado ali, né? E uma venda a M&A na largada, né? A visão que a gente tinha, né? A Petrobras tinha, é que isso não traria, né? Um destravamento na largada de todo o potencial que a gente via de valor para a BR. Já no caso de uma transportadora, né? A gente tinha uma transação anterior, né, que o Rafael até mencionou, que foi a transação da NTS, que também foi uma transação grande, né, uma transação na casa de 5 bi, né, um pouco antes da TAG, uns 2 anos antes da TAG. E a gente tinha uma resposta, né, de quais players estavam interessados, né? Então, assim, no momento também que a transação da NTS foi concluída, a gente viu o interesse pela TAG, né? Também é público, né? Foi a transação da NTS ali liderada pela Brookfield, um consórcio também com vários participantes, vários fundos de diversas geografias, mas liderado pela Brookfield. E isso atraiu, né, outros participantes, outros players, outros fundos canadenses, né? Então, eu lembro de participar, eu fiz, né, um roadshow, né, quando a gente lançou o deal da TAG, eu fiz um roadshow e, assim, era visível, né, como tinha fundos americanos, canadenses interessados e como vieram, né? Então, esse apetite, essa leitura do apetite, se tem uma história de crescimento de valor travado ou não, né? E como é que a gente avalia a melhor forma de destravar esse valor, tudo isso entra na conta para a gente decidir se vai a mercado ou vai a M&A. Então, ali na BR, a gente, né, tomou a decisão de fazer uma abertura a mercado, né, e capturar esse valor, né, unlock value, capturar esse valor, né, de forma faseada, né? A gente fez um IPO, depois a gente fez um follow-on já a um valor mais alto, né? E também está público, a Petrobras, né, internamente já aprovou aí, né, uma saída, né, do restante da participação. Estamos, obviamente, aguardando, né, condições de mercado, né, mas alinhado à estratégia da Petrobras. Então, é isso. No caso da TAG, em particular, foi muito apetite. Tinha muita competição. Então, um M&A ali tinha um potencial muito grande de ser competitivo e disso trazer, né, múltiplos, né, na oferta mais altos, né, do que numa saída mercado. Maravilha. Não, obrigado, Ana. Agora a gente já está no finalzinho da nossa live. Eu convido todos os nossos membros da banca
para fazerem as perguntas diretamente para cada um dos concorrentes. Essa é uma parte mais informal, mais descontraída. Eu vou começar perguntando para a Daniela. Daniela, quando vocês começaram a fusão das duas empresas, como é que foi o começo da transação, né? Como é que uma transação desse porte, desse tamanho, né, dessa importância começa? E se você puder falar se desde o começo vocês já sabiam quem ia ser o controlador, quem ia ser coadjuvante, ou isso daí teve que ser assim, né, negociado unha a unha? Como é que foi isso? Acho que essa transação, no nosso caso, ela demorou um tempo maior para se efetivar, né? Então, teve toda uma fase de namoro. Esse começo foi muito, até a gente brinca que o Zé Tomás com o Rafael escondidinho num restaurante em São Paulo, conversando um pouquinho. Foi muito da vontade deles de fazer um negócio acontecer e ir levando a ideia para os controladores, né? Então, ao longo de muito tempo, houve uma fase até de namoro. Como é que isso pode acontecer? Tem sinergia? Não tem sinergia? Acho que a questão de não ter overlap geográfico foi muito importante. Os dois portfólios combinados, essa presença nacional faz uma diferença imensa e tinha tudo a ver, o fit era muito bom. Tá? Imagina hoje se houvesse um portfólio da Sonai separado e um portfólio da Aliança separado. O desempenho econômico dos dois pós-pandemia seria completamente diferente por questões muito específicas regionais. São Paulo demorou mais para abrir, permitir a abertura dos shoppings, outras regiões abriram antes. Você ter essa diversificação te permitiu ter uma resiliência maior em resultado. Isso tudo foi discutido previamente. O que precisava ser realmente entendido, e foi um desafio muito grande, era equilibrar a governança, principalmente entre os 4 controladores, porque do lado da ex-aliança, CPPIB, junto com o Renato Rick, tinham uma divisão de poder muito equilibrada, e a mesma coisa acontecia na Sonai Sierra Brasil, com o controlador alemão e o controlador português. Então, eram grupos que estavam muito acostumados a terem o controle das suas empresas. Então, como é que você equilibra essa balança para fazer com que esses 4 fiquem satisfeitos e que a empresa pudesse ter um dia a dia saudável? Eu acho que aquela questão da governança que a gente trouxe e tentar fazer com que ela ficasse... É relativamente simples, né? Porque quando a gente olha cada um daqueles 4 itens, eles podem ser bastante complexos. Mas, em geral, você limitar esse número de itens que tem que ter unanimidade, número de itens que você tem que ter voto afirmativo de poucos membros ali, a gente faz com que a empresa tenha uma autonomia que funcione. Mas isso levou um tempo imenso. Eu acho que a questão de valuation, principalmente quando você fala de shopping, a gente não está falando de commodities agrícolas. Eu já cobri commodities agrícolas como analista de mercado, é muito mais complexo. O shopping, em geral, vamos esquecer a época de pandemia, né? Que shopping foi feito para abrir e não fechar nunca mais. A gente teve que fechar e teve que aprender a trabalhar com shopping fechado. Criar protocolo para como você dá manutenção à escada rolante, elevador, como é que você faz para reabrir, seguindo regras de diferentes prefeituras no Brasil inteiro. Então, assim, esse pós-pandemia tem uma complexidade operacional imensa também, tá? Mas, fechando esse parênteses, eu acho que fazia muito sentido. O deal fazia muito sentido. Eu acho que todos os controladores enxergavam isso na empresa. E um outro aspecto que eu acho que é muito positivo e indica que essa governança foi muito bem trabalhado foi a questão do follow-on. A gente queria trazer mais liquidez para o papel, achava isso extremamente importante e os controladores abriram mão do direito da prioritária no follow-on. Então, a gente conseguiu, eles se diluíram por isso, né? Mas a gente conseguiu trazer mais liquidez para o papel. Eu estava até comentando aqui, quando eu entrei na Aliança, era uma empresa, em 2017, né? Era uma empresa de 3,5 bi de market cap, que negociava 7, 8 milhões de reais por dia. Hoje nós estamos em 7, já chegamos, sei lá, 13, 14 bi antes, mas a gente negocia 42 milhões de reais. Isso num horizonte de 3 anos e pouco. Então, assim, foi uma transformação enorme. A outra coisa que eu acho muito positiva, o M&A está no DNA da empresa. O use of proceeds do follow-on, o primeiro use of proceeds é continuar consolidando o setor. A gente entende que tem mais espaço para consolidação, entende que a gente consegue crescer nosso business através de expansão. Então, os controladores estão alinhados nisso também.
A IC são 195 shoppings, a Sonai são 90 shoppings, 40 shoppings no Brasil, não assusta. E a gente quer ser uma empresa de classe internacional, já somos, né? Mas queremos ser uma empresa ainda maior, com uma presença ainda maior aqui na América Latina. Maravilha. Para a gente, né, da banca, é muito difícil a gente se ater às perguntas sobre a transação, porque para a empresa, para você, Daniela, dá para ficar 2 horas aqui, para a Ana, com o Rafael, conversando sobre as operações, sobre as empresas, é tudo muito empolgante, né? Obrigado pela sua explicação. E aí, só voltando agora à transação da TAG, Rafael, o Chiriaque está curioso. Ele quer saber quanto é que você ganhou nessa transação. E não estou brincando, não, ele perguntou mesmo qual que é o payback do projeto. Bom, ser curioso sempre é bom. Acho que isso é uma característica fundamental na vida e nos negócios. Quando a gente ganhou uma rede de transporte fenomenal, com muitas oportunidades de crescimento para o benefício da indústria PQ, mas também do Brasil. Assim, sem entrar necessariamente nos payback específicos, acho que a Ana comentou muito bem da tensão competitiva que a Petrobras conseguiu manter ao longo do processo. Então, a Petrobras é um master, né, para manter competição e acontecer o que a gente teve que aumentar o nosso preço entre a primeira oferta e a segunda oferta, né, para ficar uma oferta competitiva. E tanto que depois de ter vencido os outros, depois de fechar, obviamente, quando caiu os temas de confidencialidade, alguns pelo menos, os outros nos ligaram para a gente gostaria de participar também, vocês têm espaço, vocês querem entrar? E a gente entendeu que, no final, assim, com uma certa felicidade, a gente colocou uma oferta que tinha menos de 1% de diferença, pelo menos com o segundo colocado, e um pouco mais que 2%, 3% com o terceiro colocado. E éramos 3 no final, no processo. Então, a gente ficou feliz de não ter deixado, como a gente se fala na transação de M&A, dinheiro na mesa. Também a gente ficou feliz de pagar o valor certo para a Petrobras, nem a mais nem a menos. E a transação, ela tem uma característica que o negócio ele tem 2 fases. A primeira fase, que é a fase contratual, dos contratos históricos com a Petrobras, que tem, a Ana falou assim, são vários gasodutos, mas então, eu diria que o prazo médio era, no momento da transação, 12 anos, mais ou menos, e depois tem um período regulatório, onde a gente vai estar exposto a risco de mercado, tarifas novas, etc. Então, eu diria que, assim, para dar uma ideia, não, o payback ele é muito perto do termo dos contratos da Petrobras. Então, a gente, obviamente, foi um pouco mais cauteloso sobre o período que vai acontecer depois, até porque, como comentei brevemente, no momento da operação e até agora, estamos num período de aprovação da nova lei do gás, então isso traz também algumas potencial volatilidade no projeto. Mas estamos muito felizes. Eu acho que comentei hoje mais com a Ana Paula que hoje aprovamos internamente na TAG o nosso primeiro desenvolvimento de uma extensão da rede. É ainda muito cedo, aprovamos o estudo, etc. Mas eu acho que isso é uma sinal de que tem demanda, o gasto vai crescer e compramos o gasto não só para comprar uma rede existente, mas também para crescer. Então, assim, Luiz, talvez algum dia a gente tomar uma bebida, eu possa falar um pouco mais do payback em privado. Não, tá certo, Rafael. Você foi muito elegante e mesmo assim compartilhou informações muito bacanas. Olha, a Olga Monroy, equilibrista, está aqui com a gente, Olga. Um grande abraço. Uma pergunta para Daniela, né? Não haverá overlap? E como é que foi a integração das culturas? Ótima pergunta. Pode me chamar de Dani, o mercado inteiro me chama de Dani, não tem problema não. Eu acho que aquele último slide que a gente trouxe, que foi realmente aquele survey de cultura que a gente fez logo depois do M&A, aquilo era fundamental para estabelecer aonde que a gente estava, qual era o gap de cultura que tinha entre as 2 empresas, porque a gente se conheceu um pouco ali num nível mais top, né, entre os executivos, quem estava discutindo o M&A,
e depois efetivamente você juntar o dia a dia das empresas, né? Todas as estruturas das duas empresas. 2 sedes, uma em São Paulo, uma no Rio, isso nós mantivemos. Temos a sede no Rio de Janeiro, mas um escritório muito importante em São Paulo também. Então, esse survey de cultura, que teve aquela resposta ali de 93% de quase dos 2.900 colaboradores, ele foi muito interessante, porque apesar da gente já ter uma noção de que as culturas se assemelhavam, a importância de ter o consumidor no centro da estratégia, a importância de manter os shoppings sempre atualizados, com bastante atrações, novidades, para você nunca perder a atratividade do seu centro. Esses pontos a gente sabia que já estavam alinhados. Agora, o que realmente os colaboradores achavam da empresa? Respeito às pessoas em primeiro lugar, respeito na relação com o lojista, tudo isso apareceu na nossa pesquisa de cultura e os principais aspectos, eles apareceram muito próximos uns dos outros. Então, foi realmente um ponto super positivo o resultado desse survey. Eu acho que a gente comemorou agora 1 ano da fusão, num evento virtual, infelizmente, de liderança para a empresa inteira, e acho que a gente saiu muito satisfeito, porque o feedback que a gente recebe do pessoal que trabalha na empresa hoje é um feedback muito positivo. Então, a gente entende que hoje está numa empresa mais forte, está numa empresa com um alcance maior, com uma visibilidade maior. Então, acho que isso é um resultado muito positivo de um M&A que talvez não seja tão complexo do ponto de vista de estrutura, mas, em compensação, gerou um player muito grande do setor, né? A gente teve que aprender de 2 empresas menores como tocar uma empresa muito maior. Então, isso foi um desafio interessante e está sendo muito bom conduzir, porque eu participei do processo de M&A no ponto de vista ali da execução e hoje eu estou junto com o José Tomás na área de integração. Então, você poder enxergar os frutos que esse M&A dá para a empresa, isso é muito positivo. Então, poder ter essa continuidade e acompanhar esse processo também está sendo muito bom. Maravilha. Não, muito obrigado. Em função do horário, a gente tem que encerrar o nosso evento. É uma pena, porque eu, honestamente, podia ficar mais 2 horas fácil aqui com todos vocês, conversando sobre essas transações incríveis e conhecendo um pouquinho mais dos bastidores, né? Mas eu preciso agradecer vocês. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado ao Fábio, ao Ricardo, a toda a equipe do IBEF. Um grande abraço para o Marcelo e para a Rosa, que estão aí nos bastidores, né? Trabalhando para o prêmio ser exitoso e para as outras atividades do IBEF acontecerem ao mesmo tempo. Muito carinho pelo trabalho de vocês, muito obrigado. E um grande abraço para os membros da banca, toda a diretoria do IBEF, toda a diretoria, os membros do conselho e ao nosso patrocinador, a Deloitte. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Agora vamos torcer para ver quem vai ser o Golden Tombstone de 2020. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Ana.